Bem-vindos e bem-vindas a mais essa conversa aqui no canal Juris 360 Lab. É sempre bom ter a companhia de quem nos ouve para a gente mergulhar juntos no direito. Hoje o nosso foco são algumas decisões bem importantes do Supremo Tribunal Federal que saíram no informativo 1087. A gente vai tentar aqui destrinchar os pontos principais de 4 ações diretas de inconstitucionalidade que deram o que falar. Exatamente, vamos passar por temas assim variados, né? Desde aquela discussão sobre policiais poderem advogar, até a autonomia financeira de poderes e também legislação sobre condições de trabalho, tem bastante coisa. Legal. Então, bora começar a desempacotar isso aí. A primeira que a gente vai ver é a ADI 7227, que mexe num vespeiro, né? Advocacia e carreiras policiais e militares. Essa ADI, a 7.227, ela questionou uma alteração na lei, né? Aquela que abriu uma brecha para policiais e militares da ativa poderem advogar em causa própria, só para defender direito pessoal mesmo, como inscrição especial na OAB. O que o STF decidiu sobre isso? Então, o Supremo foi direto, declarou inconstitucional essa possibilidade. O entendimento foi que essa exceção feria princípios assim muito importantes, como a isonomia, a moralidade, eficiência administrativa. Uhum. Aqueles parágrafos 3º e 4º do artigo 28 do Estatuto da Advocacia, sabe, que foram incluídos por uma lei recente, a 14.365 de 2022, e criavam essa inscrição especial, bom, foram considerados inválidos. Interessante. Quer dizer, a decisão meio que reforçou uma linha que já existia, né? Uhum. Mas qual foi a lógica principal do STF para manter essa incompatibilidade, mesmo sendo só para causa própria do agente? Olha, o ponto central é a incompatibilidade mesmo, a natureza das funções. O STF reafirmou que as restrições que já existiam antes dessa lei de 2022, elas são importantes para proteger a independência do advogado. Certo. A estrutura hierárquica, né, a subordinação que existe na carreira policial ou militar, ela simplesmente não combina com a liberdade que a advocacia exige para ser exercida plenamente. E tem a questão do conflito de interesses também, imagino. Exatamente. Apontou-se esse risco bem real de conflito de interesses. E também o perigo de o policial ou militar usar a sua posição para, de repente, ter alguma influência indevida, acesso à informação privilegiada. Isso desequilibra totalmente o processo, né? Com certeza. A Corte até citou precedentes importantes, tipo a ADI 3541 e o RS 19988, para mostrar que essa linha de raciocínio já é consolidada. E a decisão foi unânime, o que dá ainda mais peso. Entendido. Então, basicamente, a regra geral de incompatibilidade lá do Estatuto da Advocacia, artigo 28, incisos V e V, foi confirmada com força total, sem exceção, nem mesmo para causa própria. A independência da advocacia e a isonomia falaram mais alto. Seguindo aqui o nosso roteiro, a gente chega num caso mais complexo, talvez, a ADI 2926, que tratou do Estatuto da Polícia Civil do Paraná. Essa ação mexeu em vários pontos de leis complementares lá do Estado. Aqui a coisa fica interessante, né? Porque vai desde processo legislativo até direitos dos policiais. Sim, essa DI foi bem multifacetada. Um ponto crucial que surgiu foi uma exigência da Constituição do Paraná, que pedia lei complementar para tratar do Estatuto de Carreiras de Estado como a da Polícia. O STF disse que essa exigência estadual era inconstitucional, Inconstitucional por quê? Qual foi o problema? por violar o chamado princípio da simetria. Princípio da simetria. Poderia explicar rapidinho para a gente o que isso quer dizer nesse contexto? Claro, de forma bem simples, a ideia é que o Estado, na sua organização e nas suas regras, deve seguir o modelo da Constituição Federal, né? A não ser que a própria Constituição diga que pode ser diferente. Ok. E no caso, a Constituição Federal, lá no artigo 144, parágrafo 7º, ela não exige lei complementar para o Estatuto das Polícias Civis. Então, o Estado do Paraná não poderia criar essa exigência mais rigorosa sozinho, entende? Teria que seguir o modelo federal, que pede só lei ordinária. Entendi a questão da simetria. Mas essa inconstitucionalidade da exigência invalidou as leis complementares do Paraná que já tratavam do Estatuto. Elas deixaram de valer? Olha que interessante. Não invalidou as leis em si. O STF teve um entendimento assim, pragmático. Considerou que usar lei complementar onde bastaria lei ordinária é só um excesso de forma, sabe? Um formalismo exagerado. Ah, tá. Não chega a ser um vício tão grave que anule a lei toda.
Então, essas leis complementares estaduais, a LC 89 de 2001 e a 98 de 2003, elas continuam valendo, mas com força de lei ordinária. Isso significa que, para frente, elas podem ser alteradas por uma lei ordinária comum. Entendi. A formalidade não derrubou o conteúdo. E avançando nos pontos dessa ADI, tinha a questão do policial que está sendo investigado, né? Uma regra permitia cortar parte do salário, as vantagens, durante a sindicância. Como o STF viu isso? Isso afeta diretamente o servidor. Esse foi um ponto muito importante, ligado a garantias fundamentais mesmo. A norma do Paraná, que previa essa supressão de vantagens do policial só porque ele estava respondendo a uma sindicância, foi declarada inconstitucional. E por quê? O STF foi muito claro. Isso viola de frente o devido processo legal que está lá no artigo 5º, inciso LV da Constituição. E também a presunção de inocência, né? O inciso LVI. Perder parte do salário que tem natureza alimentar é uma punição. E punição, segundo a Constituição, só pode vir depois de uma condenação definitiva com trânsito em julgado. Uma simples investigação não pode justificar essa perda salarial antecipada. É uma proteção essencial para o servidor, né? Não ser punido antes da hora. Mas e o afastamento preventivo do policial? Aquele afastamento durante a investigação? Seguiu a mesma lógica da remuneração? Não exatamente a mesma. O afastamento preventivo em si, a possibilidade de afastar o policial durante a apuração, foi considerado constitucional. Ah, então pode afastar. Pode, mas o STF colocou condições importantes. Primeiro, não pode ser automático. Tem que analisar o caso concreto, ver se o afastamento é realmente necessário, talvez para não atrapalhar a investigação, por exemplo. Certo, tem que ter um motivo. Exato. E o mais fundamental, mesmo sendo uma medida cautelar, tem que garantir o contraditório e a ampla defesa para o servidor. Ele tem que poder se manifestar sobre o afastamento. Isso está lá no artigo 5º, inciso LV da Constituição também. Faz sentido a diferença. Uma coisa é o salário, protegido pela presunção de inocência de forma mais forte. Outra é o afastamento, que é possível, mas não de qualquer jeito. Tem que justificar e dar direito de defesa. Fora esses pontos da remuneração e do afastamento, o que mais essa ADI 2926 decidiu sobre a lei do Paraná? Bom, o tribunal validou outras coisas. Por exemplo, a presença de um representante da Procuradoria-Geral do Estado no Conselho da Polícia Civil. O argumento foi que a Constituição Federal, no artigo 132, define as funções dos procuradores, mas não proíbe que eles exerçam outras funções públicas importantes como essa. Ok. E também validou uma norma que falava da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal nos processos disciplinares da polícia. O STF disse que essa norma era só Expletiva. expletiva. O que significa isso? Expletiva significa que ela não adicionava nada ao caso, ela simplesmente afirmava que a existência desse código para aplicação subsidiária já existia, então a CEND colocaria essa própria norma para reforçar, não sei nem porquê, mas não adicionava nem nada. Omissa, o juiz decide usando analogia, costumes e princípios gerais de direito. Então, dizer que o CPP se aplica subsidiariamente era só reforçar uma possibilidade que já existia para preencher lacunas, entende? Não mudava nada na prática. Entendi. Era só para deixar claro, então. Bom, resumindo, a ADI 2926 foi uma decisão de procedência parcial que acabou redesenhando alguns limites importantes do Estatuto da Polícia Paranaense. Exatamente. Caiu a exigência de lei complementar na Constituição Estadual para essa matéria e caiu também a regra que permitia cortar vantagens durante a sindicância. Por outro lado, as leis continuaram válidas como ordinárias, o afastamento preventivo foi mantido com aquelas condições, a composição do conselho também e a regra sobre o CPP subsidiário. Foi uma decisão bem incompleta sobre o regime da Polícia Civil lá no Paraná. Muito bem. Agora a gente muda de estado e de assunto. Vamos para São Paulo com a ADI 6317. Essa ação foi contra uma lei paulista, a Lei 17.234 de 2020, que obrigava os hospitais, públicos e privados, a criar as tais salas de descompressão para os profissionais de enfermagem. Parecia uma medida bacana para a saúde e para o bem-estar, mas o STF teve outra leitura.
Teve mesmo. O Supremo julgou essa lei inconstitucional. O argumento principal foi que o Estado de São Paulo invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Deu que, embora a intenção fosse boa e pudesse até ter reflexos na saúde, a essência da lei era criar uma regra trabalhista específica. Que seria? A obrigação de ter um espaço físico determinado para o descanso dentro do ambiente de trabalho para uma categoria profissional específica. Isso, para o STF, é matéria de condição de trabalho. E quem legisla sobre direito do trabalho, de forma geral, é a União, conforme o artigo 22, inciso I da Constituição. E não foi considerado matéria de saúde, porque a competência para a saúde é concorrente, né? Estados podem legislar. Exato. A competência para a saúde é concorrente, está lá no artigo 24, inciso 12, mas o STF não enquadrou a lei aí. Entendeu que o foco principal não era a saúde pública em geral, mas sim uma condição específica do contrato de trabalho daquela categoria. Por isso, prevaleceu a competência federal sobre trabalho. Entendi a linha de raciocínio. Teve mais algum problema com essa lei das salas de descompressão, além da competência trabalhista? Teve, sim. Um segundo problema, um vício formal, mas que afetava só a aplicação da lei nos hospitais públicos estaduais. E qual era? Essa lei foi proposta por um deputado estadual, ou seja, teve iniciativa parlamentar. E aí entra outra regra de competência. Quem tem a iniciativa para propor leis sobre o regime jurídico dos servidores públicos e sobre a organização da administração pública é o chefe do Poder Executivo, no caso, o governador. Ah, a questão da iniciativa reservada. Isso. Como a lei criava uma obrigação de estrutura física, a sala, dentro dos hospitais estaduais e mexia com a organização do trabalho dos servidores da enfermagem ali, ela invadiu essa competência de iniciativa do governador. Então, por esses dois motivos juntos, a invasão da competência da União sobre trabalho e o vício de iniciativa quanto aos servidores estaduais, a ação foi julgada procedente e a lei foi derrubada. A decisão foi por maioria. Fica claro como uma medida, mesmo bem intencionada, pode acabar trombando nessas questões formais de competência legislativa e de quem pode propor a lei, né? Bom, para a gente fechar este bloco de análises do informativo 1087, vamos para a ADI 7340. Essa olhou para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do Ceará, para o ano de 2023. O que estava sendo discutido nessa LDO cearense? O ponto-chave era um artigo específico dessa LDO, a Lei 1859 de 2022. Era o artigo 74, parágrafo 5º. Ele colocava um limite para as despesas com a chamada folha complementar do Poder Judiciário e também no Ministério Público lá do Estado. Folha complementar. O que seria isso, basicamente? Geralmente são despesas com pessoal que não estão na folha normal, como pagamentos retroativos, diferenças salariais, coisas assim. E a LDO limitou essas despesas extras a 1% do valor anual previsto para a folha normal do Judiciário e do MP. E qual foi o problema apontado na ação? O limite em si. Não exatamente o limite de 1%, mas a forma como ele foi definido. A alegação era que esse teto foi imposto pelo Executivo e pelo Legislativo, na LDO, sem que o Judiciário e o MP tivessem participado de verdade dessa definição. Foi uma decisão unilateral dos outros poderes. E o STF concordou com esse argumento? Que faltou participação? Concordou, sim. O plenário, de forma unânime, confirmou uma medida cautelar que o relator já tinha dado antes. Essa decisão, agora referendada por todos, declarou a inconstitucionalidade só de um trechinho daquele artigo. Qual trecho? A expressão "e judiciário" no Ministério Público Estadual. Ou seja, tirou esses dois órgãos daquele limite de 1% para a folha complementar. E essa declaração teve efeito ex tunc, quer dizer, retroagiu desde que a lei começou a valer. E qual é a base na Constituição para exigir essa participação do Judiciário e do MP na definição desses limites lá na LDO? O fundamento principal é a autonomia administrativa e financeira que a própria Constituição garante ao Poder Judiciário, no artigo 99, e ao Ministério Público, no artigo 127, parágrafo 2º e 3º. E a Constituição também diz, interpretando alguns artigos em conjunto, o 99, parágrafo 1º, o 127, parágrafo 3º e o 168, que os limites gerais para as propostas de orçamento desses poderes e do MP devem ser definidos juntamente com os outros poderes lá na LDO. Ah, então tem que ser uma definição conjunta. Exatamente.
Impor um limite específico, ainda mais um restritivo como esse de 1%, de forma unilateral, sem essa conversa, sem essa definição conjunta, viola essa autonomia garantida pela Constituição. O STF, inclusive, já tinha decidido algo muito parecido num caso da LDO de Ceará do ano anterior, na ADI 7073. Então foi uma reafirmação dessa jurisprudência. Entendi. E na prática, o que essa decisão cautelar significa para o Judiciário e para o MP do Ceará agora? O efeito direto é que o Executivo e o Legislativo de lá não podem usar esse limite de 1% da LDO de 2023 para restringir a folha suplementar do Judiciário e do MP. E isso vale, inclusive, para o período que já passou, desde janeiro de 2023, por causa do efeito retroativo. Certo. E a decisão também funciona como um recado, né? Determinou que eles não incluam limites parecidos no futuro sem garantir que o Judiciário e o MP participem dessa definição. É um reforço da ideia de que o orçamento tem que ser construído de forma colaborativa, respeitando a independência das instituições. Ótimo resumo. Então, só para recapitular rapidamente o que a gente viu neste bloco do informativo 1087. Primeiro, a ADI 7.227, que fechou a porta para a advocacia por policiais e militares da ativa, mesmo em causa própria, para garantir a independência da advocacia. Isso. Depois a ADI 2.926, com aquela análise detalhada do Estatuto da Polícia do Paraná, protegendo o salário do policial investigado e ajustando a exigência de lei complementar por causa da simetria. Perfeito. Aí veio a ADI 6.317, de São Paulo, deixando claro que regras sobre ambiente físico de trabalho, tipo sala de descompressão, é matéria trabalhista, competência federal, e não de saúde concorrente. Exato. E, por fim, a ADI 7.340, protegendo a autonomia de orçamento do Judiciário e do MP do Ceará, dizendo que eles têm que participar da definição dos limites na LDO. Exatamente. São 4 decisões que mostram bem como o STF atua em frentes diferentes, né? Definindo quem pode legislar sobre o quê, protegendo garantias fundamentais dos servidores como o devido processo legal, a presunção de inocência e também cuidando do equilíbrio e da autonomia entre os poderes e órgãos essenciais, como o MP. Entender esses julgados ajuda a gente a entender melhor como funciona essa arquitetura complexa da nossa Constituição. Fica até uma reflexão, né? Como é que a gente equilibra a busca por soluções, às vezes locais, para problemas importantes como a saúde de uma categoria, a gestão da segurança, a responsabilidade fiscal com os limites que a Constituição coloca, seja de competência para legislar, seja de autonomia das instituições. Onde que está o ponto certo dessa balança? É uma pergunta fundamental, né? Sempre presente no nosso federalismo, na nossa separação de poderes, um desafio constante. Bom, com essa provocação, a gente encerra essa análise focada nessas 4 ADIs importantes do informativo 1087 do STF. A gente se encontra no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos mergulhar em decisões recentes do STF, direto do informativo 1087. Olá. Vamos focar em 3 julgados bem importantes, que tratam de temas tributários, complexos e com bastante repercussão. Sim, são temas quentes. Vamos dar uma olhada no recurso extraordinário 700.922, que fixou o tema 651 de repercussão geral. Aquele do empregador rural, né? Exato. Depois, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4.905. Da multa de compensação. Isso. E para fechar, o recurso extraordinário 796.939, que é o tema 736, também de repercussão geral, ligado a essa multa. Basicamente, um confirma o outro, né? Isso, mas com status diferente. A ideia é destrinchar os pontos-chave, entender a lógica do Supremo nessas decisões. Perfeito. São julgados com implicações bem significativas, né? Para o direito tributário, para o financiamento da Seguridade Social e, claro, para os direitos dos contribuintes frente ao fisco. Bom, vamos começar então. Descascar esse primeiro abacaxi. O RE 700.922, tema 651. Vamos lá. A questão principal aqui era a constitucionalidade daquela contribuição para a Seguridade Social que o empregador rural, pessoa jurídica, paga.
certo? Isso, aquela que incide sobre a receita bruta da comercialização da produção, que substitui a contribuição sobre a folha de salários. E também tinha a questão da contribuição para o Senar junto, né? Exatamente, tudo baseado no artigo 25 da Lei 8.870 de 94, que, como você disse, teve várias versões ao longo do tempo. É importante ter isso em mente. E como o STF dividiu essa análise? Porque teve mudança na Constituição no meio do caminho. Precisamente. A análise seguiu tipo 3 trilhas, acompanhando essas mudanças. Primeiro olharam para a contribuição sobre a receita bruta, lá na redação original da Lei 8870, antes da Emenda Constitucional 20 de 98. Certo. E nesse período inicial, como ficou... Olha, aí foi declarada inconstitucional. O argumento central foi que a Constituição de 88, no texto original, lá no artigo 195, inciso I, só previa como base de cálculo para o empregador a folha de salários, o faturamento e o lucro. A receita bruta não estava lá expressamente. Não estava. E para criar uma fonte de custeio nova para a Seguridade, não prevista ali, a Constituição exigia, na época, lei complementar. Artigo 154 e 195, parágrafo 4º, originais. Ah, entendi. Como veio por lei ordinária, então. Foi considerada inválida naquele período específico, faltou a lei complementar. Ok, esse foi o primeiro momento. Mas aí veio a emenda 20 de 98 e depois a lei 10.256 de 2001. Exatamente, segundo momento da análise. A contribuição sobre a receita bruta, mas agora sobre a vigência da Lei 10.256, já depois da emenda 20. E aí? Aí o jogo virou. Foi declarada constitucional. Por quê? Qual foi o pulo do gato? O pulo do gato foi a própria emenda 20. Ela alterou o artigo 195, inciso 1 da Constituição, e incluiu expressamente a receita ou faturamento ali na linha B como base de cálculo possível. Ah, então a própria Constituição passou a permitir essa base de cálculo. Isso. Com essa autorização constitucional explícita, a Lei 10.256, que era uma lei ordinária, pode validamente instituir a contribuição sobre a receita bruta para o empregador rural PJ. Quer dizer, não era mais criar uma nova fonte do nada, que exigiria lei complementar. Exatamente. Era usar uma base econômica que a Constituição já autorizava depois da emenda. E aqueles argumentos de bis in idem, de bitributação, foram discutidos? Foram, mas o STF afastou. Entenderam que a vedação do artigo 154 é para criar novos impostos ou contribuições com fatos geradores ou bases idênticas. Não impediria que contribuições já previstas na Constituição, como a do 195 para a Seguridade, usassem bases como a receita, mesmo que outros tributos também usem. Entendi a distinção. E a terceira parte da análise? A contribuição para o Senar. Ah, sim. A contribuição para o Senar, que está lá no parágrafo 1º do artigo 25, tanto na redação original quanto na da Lei 10.256, essa foi considerada constitucional o tempo todo. Mesmo sendo sobre a mesma base, a receita bruta. Sim, o STF entendeu que ela tem outra natureza. Não é contribuição para a Seguridade Social do artigo 195. É uma contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica, lá do artigo 149 da Constituição. Ah, natureza jurídica diferente. Isso. Por isso, as regras mais rígidas da Seguridade, como a exigência de lei complementar para novas fontes, não se aplicariam a ela. Citaram até o artigo 240 da Constituição e o 62 do ADCT para reforçar. Então, para resumir o tema 651, a contribuição sobre a receita bruta do empregador rural PJ foi inconstitucional antes da emenda 20, mas passou a ser constitucional depois com a Lei 10.256. Já a do Senar sempre foi constitucional. Que montanha-russa jurídica, hein? Totalmente. E com impacto direto no bolso dos produtores e no caixa da Seguridade. A tese fixada pelo STF reflete bem esses 3 pontos. Mostra como a análise tem que ser temporal, né? Com certeza. Bom, vamos seguir adiante, agora para a ADI 4.905. O foco aqui muda para aquela multa isolada. Era aplicada quando a Receita não homologava, ou seja, não aceitava um pedido de compensação do contribuinte.
O parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96. Isso. E o interessante aqui foi a análise bem focada nos princípios constitucionais. Como funciona, né? O contribuinte acha que tem um crédito, usa para quitar um débito e declara isso para a Receita. A famosa PERDICOMP, muitas vezes. Exato. Aí a lei dizia, se a Receita não homologar, não concordar com essa compensação, toma multa de 50% sobre o valor do débito. A única exceção era se provassem falsidade na declaração, senão era quase automática. Pesado, hein? 50% só pela não homologação. E por que o STF achou isso inconstitucional? Basicamente por duas grandes razões. Primeiro, violação ao direito de petição, aquele direito fundamental do artigo 5º, inciso XXVX, de pedir aos órgãos públicos. Como assim violava? O STF entendeu que essa multa automática acabava desestimulando o contribuinte a pedir a compensação. Mesmo de boa fé, achando que tinha o direito, o medo dessa penalidade alta poderia fazer a pessoa desistir de exercer seu direito. Era um obstáculo indevido. Entendi. O risco era muito alto para simplesmente tentar usar um crédito que se acredita ter. Exato. E o segundo ponto foi a violação ao princípio da proporcionalidade. A medida não passou naquele teste de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Como não passou? Bom, inadequada. A multa não servia bem para coibir fraude, porque não precisava provar a fraude para aplicar. Punia a simples discordância da Receita, que pode ser só uma interpretação diferente da lei. Ok, não era o meio ideal para pegar quem agiu de má fé. E desnecessária. O fisco tem outros meios para cobrar o tributo se a compensação for negada. Juros de mora, multa de mora sobre o débito que continua existindo. Não precisava dessa multa pesada e automática só pela negativa do pedido, sabe? Punia quem só teve o pedido negado, talvez até por um erro de interpretação da própria Receita. Ou seja, uma medida muito drástica para a situação. Isso. O STF ainda reforçou que compensar se os requisitos estão lá. É um direito do contribuinte, não um favor. Punir a simples rejeição do pedido sem analisar se teve dolo, culpa, má-fé, seria desproporcional. Então, resumindo a ADI 4905, a simples rejeição de um pedido de compensação sem prova de má-fé ou fraude não pode gerar essa multa automática de 50%. Foi isso. Exatamente. A consequência foi declarar inconstitucional o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430 e, por arrastamento, um pedaço de uma instrução normativa da Receita que replicava isso. Um alívio para muita gente, imagino. Com certeza. E isso nos leva direto ao nosso último ponto de hoje. O RE 796.939, julgado com o tema 736 de repercussão geral. É quase o mesmo assunto, né? A multa automática por negativa de compensação. Sim, é o mesmo assunto, mas agora com a força da repercussão geral. Quer dizer, o que ficou decidido aqui vale para todos os casos iguais no Brasil inteiro, vincula todo o judiciário, solidifica o que a ADI já tinha dito. E a argumentação foi na mesma linha da ADI. Foi sim, reforçando os pontos. Reiteraram que pedir compensação é usar direito de petição, artigo 5º, 34, não é um ato ilícito por si só que justifique uma punição automática. A multa tem que punir um ilícito, não o exercício de um direito. Como sonegação, fraude. Aplicar a multa automaticamente, sem olhar a intenção do contribuinte, se teve boa ou má fé, desvirtua essa função. Acaba tornando ilícito o próprio ato de pedir. Falou-se de devido processo legal também. Com certeza. Foi um ponto importante. Viola o devido processo legal processual, porque essa multa automática meio que atropela a análise correta da conduta no processo administrativo. E viola o devido processo legal substantivo por falta de razoabilidade. Falta de razoabilidade por quê? Porque ignora a justiça fiscal, né? Trata igual quem fez um pedido legítimo, mas que foi negado por uma divergência de interpretação, e quem talvez tenha tentado fraudar. A multa vem antes mesmo de se apurar se houve uma fé. Então, qualquer penalidade nesse contexto precisa de uma análise caso a caso. Isso, precisa de uma avaliação concreta, motivada, fundamentada sobre a conduta do contribuinte. Verificar se houve abuso do direito de petição, má-fé, dolo, fraude. Aí sim, se for o caso, aplica-se a penalidade adequada, não essa multa automática pela simples negativa. Então, o tema 736 deixou isso bem claro para todo mundo. É inconstitucional,
essa multa isolada, baseada apenas na não homologação da compensação. Perfeito. A tese fixada foi exatamente essa. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automaticamente penalidade pecuniária. E aí declararam inconstitucionais o antigo parágrafo 15 e o atual 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96. Fechou a questão. Fechou. O fio condutor desses dois últimos julgados é muito claro. Proteger o direito de petição do contribuinte e aplicar a proporcionalidade contra essas penalidades automáticas que podem ser muito injustas. E se a gente conecta isso com o primeiro caso, o RE 700.922, das contribuições rurais, a gente vê um quadro maior, né? De como a interpretação constitucional continua moldando as obrigações tributárias e os direitos dos cidadãos. É uma dinâmica constante entre lei, emendas e a jurisprudência do STF. É interessante notar essa tensão, né? De um lado, a necessidade do Estado de arrecadar, de ter ferramentas para isso. Do outro, a garantia dos direitos dos contribuintes. Inclusive o direito de questionar, de pedir compensação, sem o medo de uma punição automática só por ter tentado. Sim, e levanta a questão de como a boa-fé deve ser tratada nesses processos administrativos fiscais. Se ela é presumida ou se o contribuinte tem sempre que provar que não agiu de má-fé. Exato. Fica essa reflexão. Bom, acho que cobrimos bem esses 3 julgados importantes do Informativo 1087. Muito obrigado pela clareza nas explicações, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom discutir esses temas. E para quem nos acompanha e quer continuar se aprofundando, é fundamental buscar fontes confiáveis de informação jurídica, né? Ficar de olho na jurisprudência. Com certeza. Então, é isso por hoje. Até a próxima. Até a próxima.